E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. São notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes de começar com as notícias, só fazer um convite para vocês e até mesmo um pedido, tá? Que o meu camarada Álvaro, né, que tem um canal aqui no YouTube, o Cruzeiro da Depressão, tá muito perto de bater 100 mil inscritos, tá? Tá com mais de 99 mil, então eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês puderem, confiram lá o trabalho dele, que é bem diferente do meu, né? Eu faço uma coisa aqui um pouco mais séria, um pouco mais chata, ele já é mais da brincadeira, da zoação, mas é um conteúdo também muito legal, então se vocês gostarem e quiserem, se inscrevam lá, deem uma moral pra ele, para que ele receba essa plaquinha aí. E que semana boa pro cruzeirense, né? Depois de tanto sofrimento aí nas últimas temporadas, a gente começa uma semana ganhando um clássico de forma surpreendente, classifica na Copa do Brasil jogando, né, relativamente bem o segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito fraco, contrata um jogador jovem aí muito promissor, parece que o negócio tá começando a melhorar pro nosso lado. E vou começar falando do jogo de ontem, obviamente, o Cruzeiro venceu por 1-0 o América de Natal, gol do Matheus Barbosa, né? Um primeiro tempo abaixo, o time parecia meio desgastado, meio cansadão ali, mas no segundo a gente foi bem superior, criou, custou até a fazer o gol, que só saiu no finalzinho do primeiro tempo, mas essa bola entrou e a gente conseguiu seguir adiante, né? Logo numa noite em que vários clubes brasileiros acabaram aí sendo surpreendidos, né? O Grêmio caiu na Libertadores, o Palmeiras perdeu a Recopa lá pro Defensa e Justiça, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. O técnico Felipe Conceição elogiou a equipe que mostrou maturidade e consistência na partida. Ele falou que está feliz pela classificação e pela paciência que o time demonstrou para circular a bola, movimentar, controlar o jogo e criar as situações de gol. O primeiro tempo foi bem complicado, né? O América de Natal poderia ter aberto o placar ali, o Cruzeiro deu algumas vaciladas, mas o segundo tempo foi totalmente nosso. O Cruzeiro foi o time que ali, durante os 90 minutos, buscou mais o gol, teve mais posse de bola, finalizou muito mais e a gente mereceu totalmente essa vitória. O adversário na próxima fase da Copa do Brasil ainda não está definido, tá? Ainda não tem uma data para o sorteio, mas o bom é que o Cruzeiro recebeu aí R$1.700.000, né? Que é a cota de participação na terceira fase da competição, e se a gente conseguir passar dessa próxima fase é mais R$2.700.000. A Copa do Brasil é excepcional nesse aspecto financeiro. O Conceição também deixou claro que apesar de ter repetido a escalação nos últimos 3 jogos, a disputa por posição ainda está em aberto e que é possível que ele gire um pouco mais o elenco nos próximos jogos do Mineiro, mas sempre colocando um time forte para garantir a classificação. Eu gostaria muito de ver o Cruzeiro com alguns jogadores que foram pouco utilizados até o momento, tendo chance aí nessa partida do fim de semana contra o Pouso Alegre, né? O Marco Antônio e o Nonó, que eu acho que todo mundo tá querendo ver em campo, né? São jogadores da base do Cruzeiro que já mostraram destaque e ainda não receberam oportunidade nesse ano. O próprio Ramon Rocha na lateral direito, o próprio Giovani também, que são opções ali do Sub-20 que estão integrando o elenco principal, mas só o Cáceres jogou no setor até o momento. O próprio Paulo na zaga seria interessante ver um pouco mais também, mas pelo que o Felipe Conceição falou, eu acho que se ele resolver mudar a equipe, vão ser essas alterações que a gente está mais habituado a ver, né? Um Jadson na vaga do Matheus Barbosa, um Rômulo sendo titular pela primeira vez, talvez ali um Alan Ruschel voltando a jogar na lateral esquerda, o Brock na zaga, o próprio Moreno pode ser que reapareça lá no ataque. O Matheus Barbosa foi decisivo ontem, marcando o gol da vitória. Ele elogiou muito o treinador após o jogo, creditando ao Tigrão o gol que marcou, que veio após uma orientação do treinador para que ele esperasse mais o momento certo de entrar na área, porque a bola ia chegar. Se tem uma coisa que os jogadores valorizam muito é quando o técnico pede uma coisa, ele cumpre aquela orientação e a jogada sai exatamente como ele tinha prometido, né? O cara acaba ganhando muito mais confiança no trabalho do técnico. Não que não tivesse, né? Parece que o Felipe Conceição gosta muito do Matheus Barbosa, tá insistindo bastante nesse jogador, que atuou em todas as partidas do Cruzeiro até o momento, só uma delas que ele não tinha sido titular, e ontem essa persistência aí foi recompensada. Mas também é fato que o Matheus Barbosa não fez uma grande partida, o gol foi muito importante, a gente tem que ser muito grato a isso, mas eu acho, por exemplo, que o Rômulo casa muito melhor para fazer esse papel ali de um box-to-box, como o técnico tanto fala, né? Esse segundo homem de meio campo que tem que percorrer de uma área a outra, tá? Eu acho que ele tecnicamente é melhor
melhor que o Matheus e funcionaria melhor um primeiro volante, o Rômulo, mais um meia. Por mais que o Rômulo tenha entrado bem fazendo esse papel de meia no jogo de ontem, eu gosto mais dele como segundo volante. Mas se o Matheus conseguir se firmar nessa posição, se consolidar como titular, melhor ainda, né? Quanto mais gente jogando em alto nível e dando essa dor de cabeça pro Felipe Conceição, melhor. Complicado era tipo ano passado, né? Que tinha 30 jogadores no elenco e a gente olhava e achava no máximo uns 5 ali que mereciam ser titulares, porque todo mundo que entrava a gente queria ver outro. Passando para contratações, o Cruzeiro anunciou oficialmente a chegada do meia Jason Guzmán, de 23 anos, que estava no Envigado da Colômbia. Ele assina contrato até dezembro de 2025 e o Cruzeiro não divulgou os detalhes, mas segundo Samuel Venâncio, da Itatiaia, o nosso clube comprou 80% dos direitos econômicos do atleta por $1.200.000. Esse valor total dá aproximadamente 6,5 milhões de reais pela cotação de hoje. $500.000 o Cruzeiro vai pagar de forma à vista, né? E o resto é parcelado. E esse dinheiro saiu dos cofres do Cruzeiro? Não, até porque nos cofres do Cruzeiro não tem dinheiro. Foi um investidor que botou a grana para viabilizar esse negócio e segundo o próprio Samuel Venâncio, lá da Itatiaia, o salário do Guzmán é abaixo daquele teto que o Cruzeiro praticava de 150 mil. Eu tô fazendo um vídeo de olheiro sobre ele, se tudo der certo vai estar no ar amanhã aqui no canal e não nego que eu estou muito surpreso por essa contratação ter dado certo. E especialmente depois do que o empresário do jogador falou a respeito do Cruzeiro não pagar salário e como aqui não parecia ser um bom destino para o seu atleta, né? Mas no final das contas o Cruzeiro conseguiu resolver essa pendência e o jogador tá chegando. Inclusive já gravou um videozinho com uma camisa azul falando que tá chegando aí. E como eu já falei em outros vídeos essa semana, talento ele já mostrou que tem e o que mais me preocupa nessa contratação é a questão da adaptação. É um cara que tá saindo pela primeira vez do seu clube de formação, vai para outro país, outra língua, outra cultura. É sim complicada essa adaptação. Tomara que ele consiga chegar aqui como Montijo, né? Porque o Montijo chegou ao Cruzeiro desde o primeiro jogo atuando muito bem. O Arrascaeta, por exemplo, brilhou muito com a camisa do Cruzeiro, mas demorou 2 anos até se firmar como um jogador realmente de alto nível. Ele oscilava demais até então. Tomara que o Guzmán consiga chegar e dar um grande retorno para o Cruzeiro, porque a gente precisa dele. E quando se faz um investimento desse porte, num momento tão complicado como é o financeiro que o Cruzeiro vive, e também o momento da pandemia, que atrapalha todo mundo, né? A gente tem que esperar sim um retorno. Mas eu acho que nós, torcedores, temos que entender essa situação e ter calma com o garoto, porque a chance dele chegar e já de cara mostrar muito futebol, ela é muito pequena. A gente tem que ter, né, um pouquinho de paciência. E se o Guzmán tá chegando, o Cruzeiro anunciou uma saída. O atacante Wellington foi emprestado para a Inter de Limeira até o final do Campeonato Paulista. Não foram revelados detalhes se a gente vai seguir pagando uma parte do salário do Torrão, que com a nossa camisa soma 32 jogos, 2 gols e 1 assistência. O que eu não gostei desse empréstimo é que eu achei um período muito curto, né? É só até o final do Campeonato Paulista, que vai ser basicamente daqui a 2 meses, e faltam só 8 jogos para terminar essa fase de classificação, tá? Então, assim, a Inter de Limeira não tem muitas chances de seguir adiante quartas de final, é um empréstimo muito curto. Eu acho que seria melhor se a gente conseguisse esticar essa permanência dele lá até o final da Série D, né? Porque a Inter de Limeira vai jogar a 4ª divisão. Claro que isso pode ser resolvido mais pra frente, mas acho que o caso do Wellington é um daqueles jogadores que precisa estar em campo, ele precisa jogar mais. No Cruzeiro seria muito difícil, ele nem vinha sendo relacionado para os últimos jogos e a gente tem opções mais interessantes mesmo. Acho que a Inter de Limeira vai ser um destino legal, que ele possa jogar, desenvolver o seu futebol e, se for o caso, voltar para o Cruzeiro um pouco mais preparado, né? Ele é um jogador de muita força física, muita velocidade, mas que tem bastante dificuldade nessa tomada de decisão, né? Ali no acabamento de jogada, no cruzamento, no chute, né? Tomara que ele aproveite bem esse empréstimo. E outros jovens jogadores podem ser emprestados. Foi isso que indicou o nosso diretor André Mazuco em entrevista para o Jorge Nicola, que o Cruzeiro precisa reduzir a folha salarial ao mesmo tempo que esses jovens jogadores precisam de mais minutos em campo. Eu concordo muito com essa visão do Mazuco e acho que o pior cenário possível para esses jovens jogadores é ficar encostado no clube só treinando sem ser envolvido nos jogos, tá? O treino é muito importante, mas só treinar não desenvolve ninguém. E olhando para o nosso elenco, tem alguns jogadores que devem se beneficiar de uma saída e minutos em campo em outros clubes, né? O próprio Thiago, eu acho que é um cara que tem bom potencial e precisa jogar um pouco mais
para pegar mais cancha, para saber usar melhor o corpo, né? Que ele é um cara muito forte que normalmente não consegue aproveitar isso. O Gui Mendes, que não tem mais idade de base, e eu também não vejo muita chance dele ser aproveitado aqui. A questão de um dos meias, até com a chegada do Guzmán, pode ser que ou Claudinho ou Marco Antônio seja emprestado, né? E até um dos goleiros, cara. A gente tem aí o Fábio, que tá jogando muito bem, não dá brecha pro reserva. Tem o Lucas França, tem o Vitor Eudes, tem o Vinícius. Seria interessante que um desses goleiros fosse emprestados para ganhar minutos também. E para fechar, vamos falar sobre os novos uniformes. Vazaram ontem imagens da camisa 2 do nosso time para a temporada, tradicionalmente na cor branca. Os detalhes das listras da Adidas e das estrelas serão em dourado. A previsão de lançamento oficial desse uniforme é para o mês de maio. E o site Foot Headlines, que é especializado em uniformes de times, trouxe a informação que o terceiro uniforme do Cruzeiro será na cor verde, em alusão à origem de Palestra Itália. Pelo que foi informado pelo clube, a camisa 3 deve ser lançada no segundo semestre, no máximo até outubro. Eu achei essa camisa branca com os detalhes dourados muito bonita, tá? Eu gosto de uniforme simples, acho que quando não inventa, tradicionalmente vai ficar muito legal. Tem uma pegada meio Real Madrid, né? Lembra um pouco o uniforme lá do clube espanhol, e eu achei essa gola também muito legal. E com relação ao terceiro uniforme ser na cor verde, é uma coisa que eu acho que todo mundo já esperava, né? Não é surpreendente, porque é o ano do centenário, então nada mais justo que a gente fazer pelo menos uma camisa em alusão ao período do Palestra Itália. Acredito que o Cruzeiro vai também, em vez de usar as estrelas, usar o escudo da época, né? Que deve ficar muito bonito. Me parece que a Adidas acertou a mão nos uniformes do Cruzeiro nessa temporada, mas vamos aguardar um pouco mais, né? Vamos esperar a camisa verde ficar pronta, essa camisa branca ser lançada oficialmente também, pra gente dar uma opinião aí com um pouco mais de critério. Mas me parece que vai ficar muito bonito. O que a gente tem pra criticar, como sempre, é o preço, né? As camisas são muito caras, mas isso não é exclusividade da Adidas. Todos os fabricantes realmente pesam muito a mão aí no preço dos uniformes. Eu encerro esse vídeo por aqui, demorou um pouquinho a mais que o normal, saiu mais tarde, mas tá pronto. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Amanhã deve estar no ar o vídeo de olheiro do Guzmán. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!